Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você já é inscrito nesse canal, por favor, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, por favor. Meus amigos, uma boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. E eu quero falar aqui rapidinho, né, comentar sobre essa matéria aqui, ó, da Correio Brasiliense, que fala sobre a carne criada em laboratório, certo? E aqui está nos deixando claro que um órgão dos Estados Unidos disse que essa carne criada em laboratório ela é segura para comer, certo? A gente vai dar uma lida aqui e a gente vai tentar entender mais ou menos o ponto de vista desse pessoal, certo? Lembrando que a matéria é do dia 18 de novembro do ano passado, tá? É recente, tá? Tem 2 meses, tá? Estamos em janeiro de 2023. Não é uma matéria recente, eu considero, tá? Então vamos lá. A Food and Drug Administration, equivalente à Anvisa, né, nos Estados Unidos, avaliou como seguro para a alimentação humana pela primeira vez o consumo de carne cultivada a partir de células e sem matar animais, né, no caso carne criada em laboratório. A análise foi sobre o produto de frango cultivado na Upside Foods, né, da Califórnia. Certo, meus amigos? Então a gente vai continuar lendo aqui, vai continuar na matéria para a gente tentar se antenar um pouco, né, ficar informado, tentar entender o ponto de vista do pessoal aqui, né, a gente vai discutir se tudo aqui é benéfico ou não para a gente. Então vamos lá, a FDA, né, que é essa empresa aí, está comprometida em apoiar a inovação no fornecimento de alimentos. Olha só, eles chamam isso de inovação, aponta o comunicado do órgão norte-americano. A expectativa é de que o aval da FDA dê impulso à indústria de carne cultivada, né? Ou seja, é um sonho, né, que eles estão já querendo tornar realidade, certo? Que é a carne feita em laboratório, né? Porque hoje em dia eles vão proibir, né, daqui para frente, né, melhor dizendo, eles vão proibir, já estão proibindo, querendo proibir a gente de comer carne, porque eles dizem que faz mal, né, por causa do efeito estufa, né, e toda aquela propaganda, né, toda aquela balela de sempre, né, relacionado ao aquecimento global, que todos nós sabemos que é uma grande ilusão. Então, meus amigos, o que acontece? Na prática, a Upside Foods ainda tem muitos obstáculos a superar, incluindo as inspeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, antes de poder vender seus produtos. Para o presidente do Good Food Institute, um centro de estudos sem fins lucrativos com foco na expansão da carne cultivada e baseada em vegetais, Bruce Friedrich, né, a aprovação da FDA é um marco para o futuro dos alimentos, certo? Então, meus amigos, o que acontece? Então a gente está vendo aí que isso é uma ideia já bastante real, né? E está acontecendo, está nos nossos dias. E era o que eu estava falando ontem naquele vídeo de ontem, certo? Que a gente não sabe se a longo prazo ou a médio prazo, né, essas comidas feitas em laboratório, comida sintética, carne feita em laboratório, a gente não sabe se isso vai ser benéfico para o nosso organismo ou não. A gente não sabe se isso vai nos fornecer saúde ou não, percebe, galera? Então tudo isso aí é discutível, certo? Galera, perdão aí, peço perdão pelo barulho de fundo, tá? Peço desculpas aí pelo barulho de fundo. Mas, como eu tava falando aqui, galera, a gente não sabe se isso aí vai ter um impacto negativo na nossa saúde ou não. A carne cultivada estará disponível em breve para os consumidores nos Estados Unidos, que desejam que seus alimentos favoritos sejam produzidos de modo mais sustentável. Ou seja, na cabeça desse pessoal aqui, né, que apoia essa ideia, né, e claro, das pessoas que também estão ansiosas para comer esse tipo de alimento, elas chamam isso aqui de sustentabilidade. Pois é, a propaganda que vendem, né, para nós. Então, com a produção exigindo uma fração da terra e da água da carne convencional quando produzida em escala. Uma das maiores críticas à pecuária em relação ao meio ambiente é a quantidade de gás de metano emitida pelo gado. Ou seja, o pum da vaca, né, o pum da vaquinha pode prejudicar o meio ambiente, percebe? O pum que a vaca solta
contém gás metâneo e isso faz mal pro meio ambiente, faz mal para a camada de ozônio, tá entendendo? Pode ser prejudicial e toda aquela propaganda correlacionado com o aquecimento global, certo? Então, a concentração de metano, um dos responsáveis pelo efeito estufa, atingiu níveis recordes segundo os relatórios feitos pela ONU, divulgado, né, no caso em novembro, e estratégias para reduzir essas poluições têm sido discutidas na cúpula do clima, na COP27, né, lá no Egito, certo, meus amigos? Bom, todo mundo aí que me assiste desde o início do canal, todo mundo que me conhece aí desde o início do canal, sabe que eu não acredito em aquecimento global, tá? Pelo menos não da forma como nos contam, não da forma como nos ensinam, ou seja, aquecimento global de origem antrópica, ou seja, que o ser humano tem é o principal causador das mudanças climáticas, das mudanças ambientais climáticas, no caso aquecimento global, ou seja, a mão do homem, a mão do ser humano tem o dedo do ser humano tem influência direta sobre esses acontecimentos, né? Sobre esses eventos climáticos. Só que eu penso o contrário, eu penso que esses eventos são cíclicos e eles se repetem, eles acontecem de tempos em tempos, tá entendendo? Porque antigamente aconteciam crises climáticas e não existia a quantidade enorme de empresas, né, e de movimento industrial, de indústrias, como temos hoje, fábricas, usinas nucleares que soltam fumaça no ar. Ou seja, a gente não tinha isso tanto antigamente, a gente não tinha carros, tá entendendo? Ou seja, eles dizem que o aquecimento global hoje em dia está sendo causado por causa do seu churrasco. Você está fazendo churrasco em cima da laje, a fumaça do seu churrasco está poluindo o mundo. A fumaça que sai pelo carro, né? Aquela fumaça ali está poluindo o ar, né? Segundo eles, está poluindo o mundo. Ou seja, tudo que o ser humano faz polui o mundo, percebe? Mas não o que a própria elite faz, porque a própria elite também polui o mundo, percebe? Até mais do que nós, porque se vocês forem pesquisar, um navio polui mais do que 1 milhão de automóveis, tá entendendo? Apenas um navio, percebe? Então, galera, é muita hipocrisia da parte dessas pessoas, tá entendendo? Querer colocar a culpa de tudo que acontece em cima dos seres humanos. Eu penso que esses eventos são cíclicos e eles têm suas datas, né? Eles têm seus momentos certos para acontecer, porque a Terra ela funciona em ciclos do meu ponto de vista. Então, como eu falei anteriormente, antigamente aconteciam muitas catástrofes naturais severas e não tinham nada a ver, não tinham qualquer relação com fumaça de carro, fumaça de usina nuclear, essas coisas todas. Tá, tudo isso é propaganda no meu ponto de vista, até porque tem cientistas sérios que passaram a vida toda estudando climatologia, são especialistas nisso, como o Ricardo Felício da USP. Ele é um dos que dizem abertamente que aquecimento global é fantasia, tá entendendo? É uma ideia criada por cientistas faixa branca, tá entendendo? Cientistas de fachada que trabalham para empresas e governos, tá entendendo? Para ganhar dinheiro, tá entendendo? Esse tipo de coisa aí, galera. Então vou ficando por aqui, tá? Espero que todos tenham entendido aí. E o propósito basicamente deles estarem querendo introduzir essa carne aí feita em laboratório é justamente para isso, tá entendendo? Então, galera, espero que todos tenham entendido aí o raciocínio. Muito obrigado a todos aí pela paciência e muito obrigado a todos aí pela participação. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.